Olá pessoal, tudo bem? Forte abraço. Estamos aqui mais uma vez em um vídeo explicativo da MP 936. Num vídeo anterior nós tratamos sobre a medida provisória 936, porém falamos apenas sobre a suspensão do contrato de trabalho. Nesse vídeo eu vou falar sobre a redução, não é? E assim você fica inteirado do que trata a medida 936/2020. Essa medida provisória foi editada com o objetivo de impedir que as empresas façam aquelas demissões em massa, né? Então, eu acredito ser uma medida alternativa justamente para evitar que o desemprego assole aí a nossa sociedade brasileira, tá bom? É lógico, é um acordo, né? Tanto a redução como a suspensão são acordos. O empregado não é obrigado a aceitar e a empresa também não é obrigada a fazer a proposta. Porém, se a empresa está fechada, eu vou fazer aqui uma ponderação inicial, uma introdução, porém, se a empresa está fechada com as suas atividades interrompidas, parcialmente ou totalmente, ela dificilmente conseguirá pagar salários e os encargos dos empregados estando em casa. Ela certamente, primeira coisa de repente que vem na cabeça do empresário, do empreendedor, é realmente fazer a demissão. E essa medida tem a finalidade de segurar o empregado no seu emprego que está, tá? Então é uma via de mão dupla, tá? Onde aqui, na verdade, o objetivo não é que ninguém perca, mas sim que as duas partes consigam ganhar. Então vamos lá. Ao que interessa, né? A redução da jornada ou do salário. A redução da jornada é proporcional, tá? Então, reduzindo a jornada, proporcionalmente o salário também lhe será diminuído, será reduzido, tá bom? Vamos agora aqui. A quem se aplica? Se aplica também aos empregados que nós tratamos lá no vídeo anterior, tá? Mesmos casos da suspensão. Aos empregados em geral, que trabalham em regime integral ou parcial, a jornada de trabalho integral ou parcial, aos empregados domésticos, aos aprendizes. Não se aplica, tá, a redução da jornada ou do salário aos empregados públicos. Quem são os empregados públicos? São aqueles que trabalham em empresas públicas ou sociedades de economia mistas, são aqueles que prestam serviço às autarquias públicas, fundações públicas, não é? A administração direta ou indireta. Esses também não estão sob a égide dessa medida provisória. E também aqueles que trabalham com contrato intermitentes. Eu já falei também no vídeo anterior que os contratos intermitentes serão protegidos por aquele benefício do auxílio emergencial de R$600, tá? Também tem esse vídeo aqui no canal, você pode assistir também. Então, o contrato intermitente receberá por 3 meses, tá? 3 meses, parcelas de R$600, tá? Não se enquadra nessa situação da redução da jornada ou do salário, tá ok? Então, vamos avançar. Eu já fiz a questão de escrever tudo porque o vídeo pode ficar muito longo e escrevendo aqui eu estaria adiantando já alguns minutos para que o vídeo não fique tão pesado, tão carregado, tá? Então vamos, base de cálculo para o pagamento. Bom, a base de cálculo será a mesma base de cálculo usada no caso da suspensão. Então o seguro-desemprego será a base. O seguro-desemprego hoje, Brasil, em 2020, está entre R$ 1.045 e R$ 1.813,03. Tá bom? Então, o pagamento será feito com essa base de cálculo. O pagamento não é esse, tá, pessoal? O pagamento é diferente daqui, no caso da redução, é diferente no caso da suspensão. Porque na suspensão, o empregado deixará de trabalhar, suas atividades estarão suspensas, ele estará em casa. Aqui, na redução, o empregado continuará trabalhando, porém de uma forma reduzida, e proporcionalmente o seu salário será reduzido. Então depois, nós vamos aqui no final, eu vou fazer um exemplo prático para você. Mas aqui a base de cálculo do seguro-desemprego é só para você entender o que virá adiante. Tá? Então o prazo, por quanto tempo? Então eu vou ficar, de repente você pergunta, por quanto tempo eu ficarei trabalhando com jornada de trabalho reduzida e com salário reduzido? Bom, o máximo é 90 dias, tá? É o máximo. Não tem mínimo, pode ser que a empresa e você, empregado,
façam um ajuste, um acordo para que essa redução dure por 30 dias, por 40, por 50, 60, enfim, desde que não passe de 90 dias, qualquer prazo que vocês estipularem estará aceito nos termos dessa lei, tá? Mas atenção, todos os benefícios serão mantidos. Então, mesmo com a jornada e os salários reduzidos, tá? Os benefícios que a empresa já fornece para você, já fornece para os empregados, deverão permanecer. Eu dei exemplo no vídeo passado, como, na verdade, o Vale Alimentação, a cesta básica, o plano de saúde, tá certo? O Vale Refeição, porque você estará indo trabalhar, Vale Transporte e por aí vai. E outros mais que a empresa, de repente, faça o fornecimento deliberadamente. Tá bom? Então vamos avançar. Como será pago? Né? Como vai funcionar essa redução? Como que vão reduzir a minha hora de trabalho? A minha jornada de trabalho? Bom, primeiro, você tem que entender uma coisa. Haverá a preservação do seu salário hora para fins de cálculos quando você for ter o seu pagamento. O que quer dizer? Como a gente sabe aqui da preservação do salário hora? Bom, imagine que você tenha um salário, vou pegar aqui a calculadora, imagine que você tem um salário de R$ 2.500, tá? Hoje, tradicionalmente, o empregado, né, tem uma carga horária, os que trabalham em jornada integral, eles têm uma jornada de 8 horas, né, diárias no limite e 44 horas semanais, que dá, no final das contas, no mês, 220 horas. Então, se eu pego um salário de R$ 2.500 e divido por 220 horas, então uma pessoa que ganha R$ 2.500, a hora dela, tá? O salário hora de uma pessoa que ganha R$ 2.500 é de R$ 11,36. Tá bom? Então, mesmo reduzindo a sua jornada, a quantidade de horas trabalhadas, a sua hora, tá, continua tendo o mesmo valor. Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? A sua hora continua tendo o mesmo valor. Então, ao invés, tá, de nós multiplicarmos 11,36 por 220 horas trabalhadas no mês, que é o normal, né, que é o que está acontecendo até agora, nós iremos multiplicar por 200 de repente, tá? 190 de repente, porque haverá redução de 220 para 200, para 190, nós não sabemos ainda, tá certo? Mas o importante é que a sua hora, salário hora, será preservado pelo mesmo valor. Bom, a redução, como que são os padrões de redução? A lei fala, a medida provisória fala que a redução da jornada vai ser de 25%, 50% e 70%, tá? Fixos, a lei já trouxe esses percentuais. E será acordado individualmente, empresa e empregado, tá? Ou coletivamente, com a intervenção do sindicato, tá? Agora, veja bem um detalhe. Para os empregados que ganham até R$ 3.135, tá? E para os empregados que ganham mais do que R$ 12.202,12 com um nível superior. Tem a opção de fazer individual ou coletivo. Se o empregado, tá? Se o empregado ganha entre essas duas faixas, se a faixa salarial dele flutua entre R$ 3.135 e R$ 12.202, tá? Então, aí surgem duas opções. Será de 25% a redução individual, tá? Continua aqui, como se fosse aqui em cima, com essa regra geral, ou qualquer percentual na forma de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva. Então veja bem como é delicado esse assunto, tá? Individualmente, existem esses parâmetros aqui já fixados pela medida provisória. Para aqueles que trabalham e ganham dentro desses valores, ou seja, até 3.135 ou mais que 12.202. Se a pessoa ganha entre esses dois valores aqui, ela pode fazer por duas opções, né? A empresa e a pessoa, o empregado. Pode
aceitarem juntos 25% individualmente, tá? Empresa e empregado, ou qualquer, coloquei aqui um ponto de interrogação, tá? O percentual, tá? Qualquer de forma coletiva. Então é muito importante você saber, porque de repente você não está acompanhando e o sindicato da sua categoria já está em tratativas para uma redução. E você só vai saber depois se as coisas estiverem prontas. Então procure saber, procure conversar, procure se inteirar do assunto, tá? Com base no que você está recebendo de informação aqui já simplificada, já, né, bem mastigadinha para você. Então vamos lá. O recebimento, como que vai acontecer? Tá? O que a lei fala? Fala que o recebimento vai ser da seguinte forma: quem tiver uma redução menor do que 25% não vai receber o benefício, né, que é o benefício emergencial. Então, se você tiver uma redução de menor, tá, 25% já recebe. Se for menor que 25%, você não vai receber o benefício emergencial do governo. O que você vai receber? Apenas as horas trabalhadas. Então, se nós pegarmos aqui 11 horas, ou melhor, 11 reais, não é que nós vimos anteriormente, 11 reais e 36 centavos vezes 210 horas, 2.386. Então, o empregado naquele mês trabalhou 210 horas, né? Houve uma redução menor que 25% e proporcionalmente o salário dele diminuiu de 2.500 para 2.386. Legal? Conseguiu entender? Agora vamos avançar. Se a redução for igual ou maior que 25, então menos que 25 não recebe benefício, apenas o salário. Se for, aí tá, 25% ou maior que 25%, porém que não alcance os 50%, se ficar na faixa de 25 e 49, né? Traduzindo, você vai receber 25% de benefício emergencial. Esse 25%, né, trocando em miúdos, o que quer dizer? 25% do salário, ou melhor, do salário do seguro-desemprego que você receberia caso tivesse direito ali, fosse mandado embora sem justa causa. Tá? Então, se a sua faixa salarial comportar um salário mínimo, por exemplo, olha, salário mínimo não, o seguro-desemprego de R$ 1.500, tá? Vamos supor que você receberia R$ 1.500 de seguro-desemprego. 25% do seu seguro-desemprego você iria receber de benefício como complemento ao seu salário. Tá certo? No final eu vou fazer um exemplo prático que você vai entender. Tá bom? E vamos avançar. Se você tiver uma redução igual ou maior que 50%, mas menor que 70%, o seu benefício será 50% do seu seguro-desemprego. Tá? Então, será feita uma conta para saber quanto que você teria direito ao seguro-desemprego e você receberá do governo o benefício emergencial de 50% do seu seguro-desemprego, que você teria direito. Se a redução for igual ou maior que 70%, tá? Então aqui lembra nos casos coletivos que eu falei para você? A lei fala 25, 50 e 70, nos casos individuais ou coletivos. Lembra? Anteriormente que nós falamos? Agora, se estiver naquela faixa salarial entre 3.135 e 12.202, o acordo coletivo pode colocar qualquer percentual. Então, se tiver aqui 70%, né, ou mais de redução salarial, a pessoa vai receber 70% do seu seguro-desemprego. Tá ok? Tranquilo por aí? Então vamos lá. Agora atenção, o acordo, convenção coletiva, pode estabelecer redução. Eu falei aqui qualquer valor, né? Qualquer percentual por acordo coletivo com base no que vimos anteriormente. Mas existe um limite, um teto, tá? Que é de 75%. Então você pode chegar ao ponto de ter 75% de redução do seu salário, ou melhor, da sua jornada de trabalho, e consequentemente, proporcionalmente do seu salário, e ter apenas
70%, tá, do seu seguro-desemprego como benefício emergencial. Tá ok? Então vamos continuando. A estabilidade. Existe sim a estabilidade, tá? Você, durante todo o período em que estiver acontecendo a redução, tá, da jornada e do salário, você está com seu emprego garantido. E quando você voltar às suas atividades normais, acabou a redução, jornada de trabalho normal a partir de hoje. Pronto, então a partir daquele dia começa uma outra contagem. Qual a contagem que é? Você vai verificar o período que você ficou trabalhando com a redução e você vai duplicar esse período a partir do dia que você retornar. Então, se você ficou 45 dias trabalhando com jornada reduzida, então a sua estabilidade será de mais 45 dias a partir do retorno. Se o período de redução foram 90 dias, então você vai ficar com 90 dias após o retorno, tá, com o direito à sua estabilidade. Tá certo? Importante saber também mais algumas informações adicionais referente à comunicação. O sindicato, se o acordo for individual para a redução, o sindicato deve ser avisado em até 10 dias após, tá, a concordância, as assinaturas, a celebração do acordo. O empregado, você, tá, deve ser avisado, comunicado até 2 dias antes do início da redução. Então o empregador, a empresa não pode chegar para você hoje e falar assim, olha, a partir de amanhã, tá, você já vem aqui no horário reduzido. Ou no dia que você chegar, né, pela manhã para trabalhar, fala assim, ó, a partir de hoje, pessoal, todo mundo aqui está com horário reduzido. Isso não pode acontecer. O empregador, a empresa, precisa avisar com no mínimo 2 dias de antecedência. Tá bom? Sob pena de nulidade. Bom, agora vamos a um exemplo prático. É tudo que as pessoas querem saber, né? Quanto que eu vou receber, quanto que vão tirar de mim, quanto que eu vou perder. Veja bem, vamos continuar com aquele exemplo, o salário de R$ 2.500. Tá certo? Então entra naquela primeira hipótese que tem o teto, o limite de 3.135, né? Então a pessoa ganha R$ 2.500, a hora dela, como nós falamos anteriormente, 11h36, tá? Porque ela trabalha 220 horas, tá? 220 horas é o padrão, e sofreu no seu ajuste ali com a empresa uma redução de 25%. Beleza, tudo certo até então. Então, na prática, quanto de horas, né, será reduzido? 220, né, que é o padrão que eu falei, menos 55. O 55 simboliza ou é equivalente aos 25%, que dá um total aqui 165 horas que ele irá trabalhar ou que ele, né, trabalhou, já com a redução implementada. Então, pelo salário das horas trabalhadas naquele mês, ele vai receber R$ 1.874,40, tá? Pelas 165 horas trabalhadas ao preço de R$ 11,36. Agora vamos à parte do benefício, tá? Eu disse para você que quando a redução for de 25%, o benefício também será de 25% do seguro-desemprego a que ele teria direito. Então, ok. O benefício emergencial será, tá? Eu fiz aqui uma imaginação, uma hipótese. Vamos supor que ele recebesse de seguro-desemprego R$ 1.800. Foi a base de cálculo que eu usei aqui, tá? Então eu usei aqui a base de cálculo R$ 1.800, tá? Que ele tivesse de direito do seguro-desemprego. 25% de R$ 1.800 são R$ 450, tá? Então ele vai receber da empresa R$ 1.874,40 e o benefício, 25% do salário, do seguro-desemprego, 450. O que no total dá isso, 2.324,40. Existe uma diferença sim, né, para menor, porém é dessa forma que o governo entendeu que seria menos gravoso para os empregados e também para as empresas. Tá certo? Bom, o nosso tempo aqui é muito curto, gostaria de ficar falando mais sobre isso, mas foi o resumo que eu consegui fazer para transmitir para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se essa informação interessa a mais pessoas que você conhece, então compartilhe esse vídeo, curta aqui a nossa página,
Se inscreva no canal, coloque seus comentários do que você acha, tá certo? E no canal aqui tem muito mais vídeos para você. Forte abraço e até mais.